Boa noite a todos. A gente já conhece a todos, né? Não tem ninguém novo. Chegamos a essa casa, graças a Deus, fortalecidos pela nossa vontade e pelo carinho dessa irmandade maravilhosa que nos move para frente e para o alto. Graças a Deus. E do livro Gotas de Esperança, número 65, diz assim: modificando-se o ritmo da mente, surge a cura. A doença se estabelece porque é aceita na mente. O ritmo da mente a absorve. A pessoa sente-se doente. Mudando-se o enfoque mental, a doença não permanece. Como uma sombra da mente enferma, ela varia conforme o grau de aceitação que ela tem. Em qualquer situação, repita: sou são, tudo em mim funciona perfeitamente, tenho plena saúde, sinto-me verdadeiro filho de Deus. Isso, com certeza, altera o ritmo da mente. Siga pensando nesse sentido. Sentir-se plenamente são é um atestado de confiança no poder de Deus. Então, aqui Deus está dizendo mais uma vez: pensamento é matéria. É fácil para a gente? É trabalhoso, não é isso? Mas a cada dia, se a gente fizer só essa frase por dia, a gente já vai ser convidado a dar mais passos em direção a essa saúde que a gente quer ter, né? Física, mental e espiritual. Então, é repetir para nós mesmos palavras de ordem positiva, né? Não tem uma que fala: sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, né? Então, palavras que você, mesmo que você não tenha segurança ainda, mesmo falada, vai fazer um efeito sim na sua vida. Repetidamente. Contar para vocês, o cérebro, ele é uma máquina, ele trabalha com dados. Se você fala uma coisa que você não tem, ele fica baratinado, porque ele olha para dentro da pessoa e vê que a pessoa não é possível. Como é que ela diz que é saudável? Mas se você começar a dar dados para ele diariamente, ele vai ter condição, mesmo contra a vontade dele, que ele gosta de permanecer na zona de conforto, de trabalhar. E esse trabalho vai gerenciar na sua vida uma nova perspectiva, uma nova saúde em todos os níveis do seu ser. Mas precisa de quê? De disciplina. Acordei. Nossa Senhora, eu sou perfeita. Tudo em mim funciona perfeitamente. Imagina isso todo dia, toda hora que tu lembrar. Vai fazer a diferença na sua vida. Como faz a diferença as nossas escolhas, né? Hoje a gente escolheu estar aqui para receber o quê? Dose maciça de energia positiva. Então, vocês estão aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão direcionar. Porque todos nós temos um: ai, está doendo aqui, ai, não sei o quê, ai, né? Assim, todo mundo tem uma coisa que está meio, né, fora de foco. Então, foca nela. Eu estou aqui por você, ou por vocês, se tiver uma ou duas, não importa. Eu estou aqui, olha só, quanta coisa boa eu estou recebendo, como eu vou melhorar, entendeu? Então, tudo é pensamento. Então, que a gente possa, isso a gente já sabe, mas hoje estamos reforçando mais ainda, né? Eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Então, quando o pensamento direcionar para um lado: eu sou ótima, eu sou um espetáculo, né? E o cérebro vai trabalhar, com certeza. Está provado fisicamente, tá? Então, graças a Deus, estamos aqui, nesse santo lugar, né, que a gente escolheu estar. E que Deus continue nos pegando no colo. E que vamos receber hoje uma dose de carinho muito grande da nossa querida Cristiane Paranhos. Que ela seja iluminada, fortalecida. E que todas as palavras dela a gente deixe entrar no nosso coração e na nossa mente, que é só coisa boa.
uma excelente noite para todos nós dos dois lados da vida. Por favor, Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Bom, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai estudar o tema Deixai vir a mim as criancinhas, que faz parte do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz parte das bem-aventuranças, né? Que esse capítulo 8 se refere a bem-aventurados os que são puros de coração. E aí, por que eu quis trazer para a gente esse videozinho, que é uma música de evangelização, né? Deixa eu passar aqui o slide. Não dá nem para ver muito claramente, né? Quando a gente faz no computador fica bonitinho, e quando amplia no projetor é que a gente tem noção. Mas, na verdade, é novamente a historinha lá de Jesus, no momento em que ele vê as crianças e que as pessoas que estão ali em volta, os adultos, afastam, né? Tem ali a fala das pessoas que estão em volta de Jesus. Ó, vão embora, crianças. Jesus não tem tempo para atender as crianças. Jesus está muito ocupado. Aí aqui mais abaixo, né, ele fala: deixem as crianças chegarem perto de mim, porque delas é o reino dos céus. Então as crianças correram para Jesus, ele sorriu para elas, ele lhes contou uma bonita história, depois as abençoou. Mas aí a gente voltando para o vídeo ele ilustra, né, faz com que a gente volte, facilita a nossa mente a tentar se reportar àquela época de Jesus. Mas eu vou convidar vocês a se reportarem, não para essa época tão distante inicialmente, mas que a gente se reporte para a nossa infância, né?
na época da nossa infância, eu acredito que para a maioria aqui, ter sido criança deve ter tido os seus complicadores, né? A gente deve ter ouvido, acho que com pouquíssimas exceções, a maioria ouviu aquilo de que criança não tem querer, né? Quando você estava, enquanto criança, no meio de muitos adultos, determinados assuntos não eram falados porque a criança não podia ouvir, ou então a criança era convidada a se retirar daquele local, né? Vai para o teu quarto, vai para o quintal, isso aqui não é assunto para criança. Eu lembro muito do criança não tem querer. Às vezes você queria determinada roupa, aí sua mãe, seu pai, não, você vai com a roupa tal, mas eu quero aquela. Criança não tem querer. Aí bota determinada comida, eu não gosto disso. Criança não tem querer. E aí, assim, hoje, ainda bem, as coisas estão mudando, né? Veem as crianças como um indivíduo que tem querer, sim. Mas, então, se na época da nossa infância era assim, acredito eu, para a maioria, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Vamos voltar lá para a época de Jesus. Como as crianças eram vistas naquela época? Será que eles eram esses indivíduos importantes, que a sua palavra tinha consideração, eram ouvidos, né? Era dada a eles a oportunidade da fala, por exemplo, da opinião? Se na época em que nós éramos crianças isso já não era muito comum, imagina há 2000 anos atrás, né? A gente pode pensar também, de maneira mais recente, que há um tempo atrás, historicamente falando, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Então, não era dada à criança o brincar, o falar despretensiosamente. A criança já era logo pequena, já era apartada nas famílias abastadas, né? Eram apartadas das mães. As mães sequer amamentavam seus filhos, tinham amas de leite para fazer esse serviço. Então, a criança estava sempre sendo vista como um serzinho à parte. E lá na época de Jesus, quanto mais para trás a gente vai andando, mais complicada fica a situação da criança. Então, o vinde a mim, as criancinhas, também é lido em algumas outras traduções como vinde a mim, os pequeninos. O sentido é o mesmo. E aí agora a gente vai lá para o Evangelho para ver o que é falado lá na íntegra. Estou com um problema nisso aqui, né? Dá para ver. Mas vamos lá. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-se, esse trecho aqui vai contar aquela cena que a gente viu no vídeo. Apresentaram-se-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, essa cena, né, que a gente consegue visualizar com a ajuda do vídeo, a gente vê que Jesus não afastou as crianças dele. Pelo contrário, ele chamou para si. E ele, inclusive, orientou ali, alertou aos adultos que estavam por perto que para chegar ao reino dos céus, as pessoas precisavam se assemelhar às crianças. Ele não fala obrigatoriamente que o reino dos céus é para as crianças, mas é para aqueles que se assemelham a elas. E aí a gente vai ver essa questão da pureza de coração, né? A pureza de coração, nesses 4 itens do capítulo 8, é falado muito de pureza de coração, e a pureza do coração ela está relacionada diretamente à simplicidade e à humildade, que vai contra
o egoísmo e o orgulho. Então, a infância, ela é tida, é descrita como um sinônimo de pureza. E aí vocês podem me perguntar assim, ué, Cris, mas os espíritos, nós espíritos, não somos espíritos imortais? A gente não passa por diversas encarnações? E a cada encarnação que a gente passa, a gente não guarda um pouquinho para a gente, né? Porque a gente vai evoluindo. Então, peraí. Que criança pura é essa, né? Não tem ninguém assim tão puro. Realmente, pureza no sentido literal da palavra, a gente vai ver em espíritos infinitamente superiores, né? Jesus é o exemplo próximo da gente que veio aqui ao planeta Terra. Mas quando a gente pensa na criança e nessa pureza, né, da criança, esse espírito imortal que passa por diversas encarnações tem um momento da infância, tem um momento que é ali o início da nova encarnação dele. E quando esse espírito encarna, né, Deus, em sua sabedoria, ele apaga, né, temporariamente, não só o pensamento, aquilo que você traz das encarnações passadas, a gente não lembra, mas alguns comportamentos, algumas atitudes, elas vão se repetindo à medida que a gente vai crescendo. E isso não acontece com esse espírito que, no momento, está encarnado num corpo infantil. Por que isso não acontece? Seria semelhante a um período de descanso para esse espírito, né? E onde entra aí a sabedoria divina? Imagina esse espírito com 1 mesinho, com 2 meses, pequenininho, 1 aninho, 2 aninhos, dando indícios de quem ele foi em encarnações anteriores. Como seria a relação dessa criança, né, desse espírito recém-chegado à encarnação? Como seria a relação dele com a família, com os mais próximos, né, com os pais, com aqueles que cuidam da criança? Já ia começar, possivelmente, uma relação difícil, porque a gente não sabe o que cada um traz de bagagem espiritual. Então, sabiamente, ele vem temporariamente com esse comportamental de outras encarnações desativado, vamos dizer assim, e a criança em si, com aquela aparência indefesa, né? A aparência indefesa, a necessidade de cuidado é ali premente. Todo mundo vê que a criança precisa de cuidado. Então, os mais próximos, os que fazem parte dos cuidados com a criança, acolhem esse bebê, acolhem esse espírito, né? Será que essa acolhida seria da mesma forma se não fosse aquela carinha de joelho lá tão simpática, né? Que todo bebê nasce com carinha de joelho, mas a família, quando vê, que lindo, olha a cara do pai. Não, é a cara da mãe. Não, é a cara de um joelho de alguém. Mas todo mundo, quando a minha filha nasceu, óbvio, né? Eu acho com cara de joelho o filho dos outros. A minha era linda. Continua sendo linda. Parece a cara do pai. Não, parece muito comigo. Eu ficava lá tentando achar a semelhança, né, dela em relação a mim. E aí, assim, é motivo de festa na família quando uma criança, quando esse espírito reencarna, né, quando chega um bebezinho na família. E aí depois a coisa às vezes muda de figura, porque aí vai se revelando, né, em alguns momentos. Mas na infância não. Então essa questão da infância como pureza é nesse sentido, e não na pureza do sentido literal da palavra, que aí a gente atribuiria a Jesus. E a simplicidade e a humildade, a gente também consegue ver isso nas crianças, né? Eu acredito que aqui todo mundo, sem exceção, vai lembrar de pelo menos um caso, seja na família ou seja muito próximo, de criança brigando. Briga de criança por qualquer besteirinha. Boneca, que pegou a boneca da outra, o carrinho, um biscoito, e a criança faz aquele escarcéu, e os pais, os cuidadores, normalmente cada um compra o barulho do seu. E aí vou pegar o exemplo das mães
sabendo-se, né, que não só as mães participam disso. Mas pegando o exemplo das mães. Aí eu vou lá e falo, não, que minha filha que é certa. Ah, porque o seu filho fez isso, isso, isso. Não, mas o meu filho fez isso porque você viu que a sua filha fez antes? Ela beliscou. Ah, mas ele mordeu. Ah, mas ela puxou o cabelo. E aí essas duas pessoas, muitas vezes, deixam de se falar, passam a se olhar com estranheza, né? Passa na mesma calçada, você vira o rosto, finge que não está vendo, e as crianças não passam 10, 15 minutos, eles já estão lá juntos, brincando novamente. Então, a criança, ela não complica, né? Olha a simplicidade no manejo entre eles. Enquanto os adultos, em situações muito pequenininhas, a gente vai colocando tanto empecilho. E se? Quando começa com e se, grandes chances do negócio não ir para frente, né? Porque você começa a pensar em várias possibilidades de erro. E a criança não pensa nisso, ela está a fim de fazer, ela vai lá, brinca, ela é simples, ela é humilde. E aqui o contraponto é o egoísmo e o orgulho. E aí, assim, se a gente for pensar nas criancinhas, nas pequenininhas, né? Vamos pensar até os 7 anos. Ah, mas vocês também podem me falar, Cris, mas tem criança que é egoísta, né? Ela pega lá o brinquedinho dela e ela não quer dividir com um amigo. Sim, só que aí esse amigo vem com o dele. E aí daqui um pouco, pela curiosidade, eu quero ver o brinquedo do meu amigo. Ele acaba cedendo, ele empresta o dele para ele pegar o do amigo e poder ver. E daqui um pouco eles estão ali trocando, seja o que seja, o brinquedo, o lanche na escola. Quem nunca também, né? Manda para a escola um biscoito recheado, volta um pão doce. Ué, mas não foi isso que eu te mandei. Não, é porque eu troquei com meu coleguinha, eu dei um biscoito, ele me deu um pedaço do pão, ou você mandou um biscoito doce e aparece lá no potinho do teu filho um biscoito salgado. Então, até os momentos de egoísmo na criança são momentos, e momentos que passam muito rápido se a gente compara ao adulto. E o orgulho, quando eu estava preparando o estudo, eu fiquei tentando pensar, fiquei buscando, né, na mente assim, alguma situação que tenha ocorrido com crianças próximas, crianças da família, que tenham se mostrado orgulhosas. Experiência própria, eu realmente não consegui pensar em nada próximo a mim que eu tenha visto criança pequenininha sendo orgulhosa. Já o adulto, pelas mínimas coisas, né, se mostram orgulhosos, às vezes até quando a gente está precisando de algo, a gente está precisando de ajuda, a gente sabe que tem pessoas para te ajudar. Ah, mas pedir, eu não vou pedir mesmo. Porque fulano me conhece, sabe que eu estou passando por algum aperto, por que ele não vem aqui e não me oferece? Não, não peço. Isso nada mais é do que orgulho. E a criança pede tudo. Pequenininho ele fala, me leva no banheiro. Né? Depois ele grita, vem me limpar. E se você, adulto, pensa nisso, que condição humilhante para mim, e que infelizmente ninguém está livre, né? Porque em algum momento da vida a gente pode precisar de outro até para te levar no banheiro. Só que o orgulho te faz um mal que a criança não está nem pensando naquilo. Ela quer ir lá no banheiro, resolver o problema dela e voltar para a brincadeira. E se tem um adulto ali para ajudar, que maravilha, né? Tem crianças que até assim, deliberadamente, eu quero mesmo que o adulto me ajude. Eu já até sei me limpar, mas eu não quero, não. E aí, lá no Livro dos Espíritos, tem algumas perguntas sobre criança, sobre infância. Eu peguei a 383 e peguei um pedacinho da 385, tá? Vamos lá. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E eu já até falei sobre isso. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, assim, ele chega lá, pequenininho, na encarnação nova, e ele vai precisar do auxílio. E a responsabilidade é de quem? Dos pais ou daqueles que são os tutores no momento, né? A gente não pode se eximir dessa responsabilidade quando a gente recebe no nosso lar uma criança.
A infância, aí essa daqui é a 385, mas eu não coloquei a pergunta porque eu peguei um trechinho da resposta. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. Então, pensando nesse pedacinho aí, todo mundo que encarna, encarna por um motivo. E o motivo é justamente esse do aperfeiçoamento espiritual, né? Ninguém está aqui a passeio. E ainda bem que a gente não retrocede. Mas para alguns, às vezes, a reencarnação ela fica estagnada, porque esse espírito encarnado ele não quer fazer nada de bom por ele para evoluir, mas andar para trás ele não anda, né? E a gente, então, pode ou estagnar ou evoluir, que é esse o propósito de todos nós. Então, quando você pensa na criança reencarnada, essa questão da debilidade dos primeiros anos, ele precisa de um adulto para tudo. A criança não sabe nem andar, né? E aí, quando ela começa a aprender a andar, ela cai, e cai muitas vezes. E tem um adulto ali para levantar, um adulto para dar a mão e ajudar ele a se levantar. E, com isso, aquele que é mais velho no momento presente, né? Mais velho nessa encarnação, porque é um adulto e uma criança. Não significa que, espiritualmente falando, o adulto sempre seja mais velho que a criança. Espiritualmente falando, cada um tem o seu tempo de evolução. Mas aí, como ele é pequenininho e ele é mais débil nesse sentido de necessitar de ajuda, ele também fica mais suscetível das orientações. Para quem tem crianças na sua casa, né, para quem tem filho, e que já tem filho que não é hoje uma criança, que já é um adolescente ou que é um adulto, a gente rememora também, passa aí na cabeça como era mais fácil do meu filho me ouvir quando ele tinha 4 ou 5 anos, e depois na adolescência foi ficando mais difícil, e de repente na fase... Normalmente a adolescência é o mais complicado, né? Assim, já não quer ouvir o pai e a mãe. E às vezes, na fase adulta, principalmente quando esse filho se torna pai, ele pensa em muitas coisas que os pais fizeram e fala assim, poxa, eles tinham razão, né? Fizeram isso porque, na verdade, era para cuidar de mim, porque me amava, me ama. Então, a criança ela fica mais sugestionada a essas boas conversas, a esses bons exemplos. Então, tudo na nossa vida tem um objetivo, né? Um motivo. Então, quando vem um mais velho e com a sua experiência passa para essa criança uma boa experiência, né? Um bom exemplo, a gente está ajudando a esse espírito que encarnou há pouco tempo a progredir, né? na vida atual. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Tem uma história do Divaldo, que eu não lembro ela na íntegra, mas Divaldo, né, que adotou várias e várias crianças, e tinha um menino que acho que ele tinha vontade de matar, de esfaquear alguém. E ele chegou ao Divaldo, ao pai, e falou isso para ele. E o Divaldo respondeu para ele, se um dia você tiver vontade mesmo, não conseguir segurar a tua vontade de matar alguém, vem e mate a mim. E por que Divaldo fala isso? Porque ali ele teria fracassado, né? Se ele educou o filho dele, tentando controlar nesse filho, conter as más tendências, e esse filho não consegue, então quem falhou fui eu. E aí parece que o filho cresce e tal, e segue o rumo dele, e um dia, em outro estado, o Divaldo encontra um artista plástico, né? E recebe uma obra desse artista plástico, não sei se diretamente dele ou alguém que estava ali gerenciando a exposição das obras desse artista. E aí, quando o Divaldo pega a obra, ganha essa obra, eu acho que a pessoa que estava responsável pela exposição, ele fala, quem fez esse quadro foi fulano. E aí Divaldo reconhece que fulano é o filho dele. Então, aí a gente vê,
toda a educação, toda a exemplificação que Divaldo deu para esse menino, ele conseguiu dominar a má tendência dele, que possivelmente no passado ele deve ter tido um passado de assassinatos, para ele ter vindo com essa vontade de matar, né? E essa má tendência foi controlada. Então, assim, é responsabilidade nossa orientar as crianças que passam pela nossa vida de forma a contribuir com essas crianças para que elas dominem as suas más tendências. Porque, como eu falei, é criança hoje, mas o tempo de vida espiritual que cada um tem, a gente não sabe, né? Aí a gente vem falar aqui da evangelização. Ah, Cris, como eu posso então fazer para, né, ajudar meu filho, botar meu filho no caminho reto, no caminho do bem? Primeiro com o teu exemplo. O exemplo dentro de casa, é lá que começa, no seio da família. Mas a gente tem o auxílio, falando aqui de uma casa espírita, da evangelização, mas as diversas religiões, né? Na Igreja Católica, o catecismo, na Igreja Evangélica tem a escola dominical, né? A escola dominical. Então, cada um tem a sua forma de apresentar Jesus para as crianças e trazê-las para próximo dos conceitos, né? Daquilo que Jesus veio nos ensinar. E aí a gente pensa assim, a gente oferece para a criança, como eu falei, a criança de hoje não é mais a criança da nossa época, né? Eu lembro que na minha época não é não, sim é sim, o que tinha explicação tinha e o que não tinha, ponto final. Era porque meu pai e a minha mãe estavam falando e hoje eu entendo que eles estavam falando para o meu bem. Né? Eles não iam se descabelar para me dar materialmente uma coisa que eles não tinham condições de dar. E hoje a gente vê que o sim, sim, não, não está mais flexível para as crianças, né? A gente se desdobra para oferecer, muitas vezes, o conforto material que você não teve na tua infância. Então, você se desdobra para dar para o teu filho. E muitas vezes, pensando que você está fazendo melhor, você nem está fazendo, né? Mas se a gente se desdobra para uma educação de qualidade, para uma saúde de qualidade, então eu vou lá, trabalho, pago plano de saúde, pago escola particular, pago curso de inglês, pago isso, pago aquilo. E por que eu não me preocupo com a educação moral, com a educação que te aproxima de Jesus? Né? E se a gente for pensar nessa educação, é essa que não vai sair R$1 do teu bolso. Que nas diversas religiões elas estão ali sendo oferecidas de bom grado, né? Gratuitamente para cada um. Então, aproveitando essa parte do estudo para falar da evangelização, aqui no DLV a gente tem a evangelização infantil que acontece no mesmo horário aqui da reunião pública, né? Então, enquanto a gente está aqui estudando, as crianças estão lá em cima estudando também, conhecendo um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho, vão conhecendo os ensinamentos de Jesus. No momento, eu tenho um primo que está lá na evangelização e ele está super empolgado porque ele aprendeu dos talentos. Eu também tenho talento, me contou todo feliz, 8 anos. E o talento dele é matemática e ele vai apresentar o talento dele. E assim como ele, se a gente parar para ouvir as conversinhas deles ali, cada um está com o seu talento e está numa empolgação. Então, quem vem para cá que tenha a sua criança, seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, traz também, né? Enquanto você está aqui aprendendo, trocando, a criança está lá em cima. E aí, não só aqui o DLV, como diversas outras casas, né, na região do Meier, do Grande Meier. Eu posso falar do Amaral Ornelas também. Ah, Cris, eu não posso trazer minha criança para o DLV à noite porque ele dorme cedo, ou porque ele dorme cedo porque ele acorda muito cedo, que ele pega na escola às 7 horas da manhã. O Ornelas, que fica ali na Doutor Leal 76, no Engenho de Dentro, fica ali, não fica aqui, né, que é pertinho. A evangelização lá é aos sábados, de 3h30 às 4h30 da tarde. Tem o estudo dos pais irresponsáveis e, ao mesmo tempo, tem a evangelização das crianças. Então, assim,
Não é por falta de opção, de horário, de lugar, de proximidade. A gente pode e deve trazer os nossos filhos para a evangelização. E, sobretudo, porque na infância, a gente, enquanto pai, enquanto responsável, você consegue direcionar de maneira mais próxima, né? À medida que eles vão ficando adolescentes, adultos, você já não tem esse controle. Você vai porque eu vou te levar. Então, enquanto criança, é a oportunidade que a gente tem também para plantar essa semente, porque independente do caminho que ele escolha, num momento de necessidade, eu tenho certeza absoluta, e falo por mim, pela minha filha, né, que fez evangelização, está na mocidade, muitas vezes torce o bico porque não quer ir. Porque é um sábado que eu quero sair com os meus amigos. Vai para a mocidade, depois sai com os amigos. Vai para a mocidade e sai com os amigos da mocidade, como foi semana passada que teve o Congresso Espírita do Espiritismo.net, e ela foi pro Congresso Jovem. Aí vai com a cara torta e depois volta toda feliz. Aprendi isso, fiz aquilo e fiz aquilo outro. Então, assim, eu vejo por ela que quando a coisa aperta, ela lembra, porque a semente já foi plantada. Eu não sei se ela vai ficar no Espiritismo na fase adulta, mas a sementinha está lá. E é responsabilidade nossa plantar essa sementinha. Aí eu trouxe duas falas aqui, uma de Amélia Rodrigues e outra do Bezerra, que fazem parte das diretrizes da FEB em relação às orientações para a evangelização. Primeiro, ali é da Amélia Rodrigues. Evangelizar uma criança é como honrar o mundo com a grandeza de deveres maiores, adornando o futuro de gemas valiosas, que são as pedras preciosas, né? Quando você evangeliza, você põe no mundo pedras preciosas. Quando você ensina, você transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, você salva. Instruído, o homem conhece, educado ele vence, evangelizado ele serve sem cansaço, redimindo-se. E essa redenção aí pode não ser da vida presente, pode ser de uma vida pregressa. E ele está tendo, por meio da evangelização que ele recebeu, ele está tendo a oportunidade de redenção, né? De se redimir de algum erro, de algo que fez de maneira incorreta no passado, seja no passado atual ou seja no passado mais distante de encarnações anteriores. Aí aqui Bezerra, o que Bezerra fala? Conquanto seja o lar a escola por excelência, então ele está falando lá da nossa responsabilidade dentro do nosso lar. A primeira escola é dentro de casa, é a família. Então os pais jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança e do jovem diante do porvir, né? Diante do que está para vir. Se a família tem essa preocupação, essa responsabilidade em evangelizar a sua criança, está preparando essa criança para o que vem pela frente na evolução presente dela. E aí, a gente fala aqui, não, que eu fui para... Agora eu não sei se eu fui para trás ou para frente, tá certo, né? Não viram esse não, né? A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos... Não, eu já vi isso. Já. Só foi um teste para ver se vocês estão ligados ou não nos meus slides, tá? Crianças versus adultos, né? Porque quando a gente pega essa parte do capítulo 8 para estudar, na verdade, assim, a gente lê um trechinho pequenininho, você pega várias obras subsidiárias, você tem vontade de falar tudo e você só tem 1 hora. Então, tem que dar um recorte para aquilo que vai estar sendo falado, né? E no meu estudo, eu resolvi falar da criança, mas do adulto também. Mas por que, Cris? Vinde a mim as criancinhas? Porque só entrará no reino dos céus aqueles que se assemelharem às crianças. Então, não necessariamente são crianças, podem ser adultos, mas que se assemelham às crianças. Ah lá, ó. Jesus não diz de modo absoluto que o reino dos céus
é para as crianças, mas para aqueles que a elas se assemelham. Ah lá, a carinha de joelho, que lindinha, né? E aí, como a gente se assemelha, ou a gente pode se assemelhar às crianças? Lá vou eu de novo convidar vocês, né, me incluindo nisso, a gente rememorar a nossa infância. E eu sei que cada um tem a sua história, tem momentos felizes e com certeza deve ter momentos que não foram tão felizes assim, porque faz parte aqui do mundo de provas e expiações. Mas, quando a gente mexia aqui no baú da infância, vamos rememorar bons momentos, tá? Vamos voltar lá para a nossa infância e lembrar bons momentos. Uns bons momentos que eu lembro, que a minha avó morava em Realengo. Para mim era um reino tão distante. Então eu lembro muito que eu acho que o burrinho do Shrek deve ter sido inspirado em mim, porque eu ficava, falta muito. Pegava 2 ônibus, um para Cascadura e outro de Cascadura para lá. Ainda não tinha chegado nem em Quintino, eu já começava, mãe, falta muito, mas quando chegava lá, tinha os primos. Então era um domingo inteiro brincando, correndo, tinha a macarronada da minha avó, não era nem refrigerante, meu avô fazia refresco em pó, que faz um mal danado, mas como eu gostava, era aquele de Guaraná. Até hoje, assim, já passou um tempinho, né? Mas eu bebo aquele refresquinho de Guaraná e rapidinho eu me reporto para lá, porque são boas memórias da minha infância. Então, quando a gente volta lá para a infância, quais comportamentos, quais sentimentos bons que a gente tinha e que, de repente, ou foi se perdendo no meio do caminho, ou foi ficando adormecido, foi ficando guardado, né? Quando a gente fala lá da criança, do egoísmo ali pontual por um brinquedo, mas que depois ele para o egoísmo, porque ele quer brincar com o brinquedo do colega também, então ele tem que prestar o dele. Será que isso vale para a gente na fase adulta? Né? Ou o egoísmo acaba sendo alimentado e o que é meu, eu não divido. Mas teve uma época da nossa vida que a gente não era assim. Então, eu trouxe aqui alguns comportamentos, né, algumas características que são típicas das crianças, mas que a gente tem dentro da gente. De repente está adormecido, de repente não. Vocês podem falar assim, Cris, isso tudo aí meu está em dia, ó, pratico tudo. Ou, não, um e outro eu já não faço mais. Então vamos rememorar? Vamos lembrar como era bom? Então a alegria de viver, né? A criança tem alegria de viver, ela pega uma caixinha de papelão, aquela caixa de papelão virou um carrinho, virou um avião, daqui a pouco aquilo está voando. E às vezes você adulto acorda reclamando e vai dormir reclamando. Como eu vou ter alegria de viver? O mercado está tudo caro, o ônibus está super cheio, o meu chefe quer tirar a minha pele, né? Como eu vou ter alegria de viver? Mas se a gente procurar, a gente acha, né? Tem que ter a boa vontade da nossa parte. Confiança e fé inabalável. Vamos pensar na criança. Fé inabalável. A criança não sabe nem o conceito de fé inabalável. Então, a gente pega a fé inabalável e equipara a confiança. Se você tem uma criancinha pequena sobre a sua responsabilidade e você bota a criança num lugar alto, né? Botei a criança num muro bem alto, aqui em cima, e eu falar pula, ela não vai fazer um cálculo matemático da probabilidade dela cair no chão. Ela vai pular. Por quê? Porque ela confia naquele pai, naquela mãe, naquele responsável que está falando, vem. E aí, essa confiança se equipara à fé inabalável. E a gente, na fase adulta, a gente tem essa fé inabalável? Ou a gente titubeia, né? Quando está tudo bem, e novamente estou falando por mim, todo palestrante vem aqui na frente e fala, quando eu preparei o estudo, tarará, o estudo era para mim, porque a minha boca é a que está mais próxima, né, dos meus ouvidos. Mas, assim, fica uma coisa até repetitiva, mas é verdade. Quantas vezes, quando está tudo bem, a minha fé, cai em cima. Bastou um negocinho acontecer diferente do previsto,
Aí eu já fico, mas será? O que vai acontecer daí para frente? E eu vou conseguir? E eu não vou? E como é que vai ser? A criança não tem esses questionamentos, ela confia, ela tem uma fé inabalável. Então vamos resgatar dentro de nós essa fé inabalável que em algum momento da nossa vida a gente já teve. E se vocês continuam com ela, maravilha. Mas se alguém está com a fé aí balançando, vamos pensar nisso, né? Capacidade de perdoar. Já dei até o exemplo. A criança brigou lá com o coleguinha, as mães não se bicam mais e as crianças estão juntas, brincando. A capacidade de perdoar na criança é muito maior do que num adulto. Então, diante de um desafeto, vamos pensar lá em quando nós éramos crianças e que a gente não ficava mais de meia hora de mal com um coleguinha. E o perdoar... É óbvio, né, que eu não vou ser, assim, hipócrita não é nem a palavra, mas, enfim, eu não vou pegar e minimizar. Cris, alguém fez algo de muito grave comigo, eu vou perdoar e aí já vou estar abraçando como a criança? Não necessariamente. O perdão não significa ter que se relacionar estreitamente com aquela pessoa, mas é tirar de dentro de você aquele peso que te faz mal, porque toda vez que a pessoa olha para você ou passa por você, o coração acelera, os pensamentos ruins te atormentam. Então, quando você perdoa, você deixa isso tudo de ruim ir embora. Preciso falar com a pessoa? Preciso estreitar o laço? Depende de como você se sinta na relação com essa pessoa. Às vezes você não se sente mais confortável para estreitar esse laço. Mas aquilo que ela te fez, quando você pensa, já não te faz mais mal. Não pesa dentro do peito, não te traz pensamento ruim. Beleza, você perdoou. Espontaneidade, né? Espontaneidade, sinceridade. A criança é muito espontânea, ela é muito sincera, e que é diferente de falta de educação, tá, gente? Quando a gente está falando de sinceridade, a gente não está falando de ser mal educado, de chegar para o coleguinha que não pediu a tua opinião e você vai lá e fala porque você é isso, aquilo, porque você está assim, você está assado. Não é nesse sentido. É se despir das máscaras sociais. Sim, estudando para preparar os slides, eu nem sabia disso, mas sinceridade vem de alguma origem que eu não vou lembrar, mas que significa sinceridade, sem cera desse verniz, dessa máscara social. Então, é nesse sentido a sinceridade. A incapacidade de viver só. A criança não é capaz de viver sozinha. Você não vai deixar uma criança de 3 anos... Se vira aí, deixa uma casa abastecida de comida para essa criança, fica aí um mês que daqui a um mês eu volto. Ela não tem essa capacidade. E quando eu falo para a gente retornar à infância, lembrando dessa incapacidade de ser só, é que a gente tenha a certeza que a gente precisa de Deus, que a gente precisa dos ensinamentos de Jesus, que se a gente absorve esses ensinamentos e a gente pratica, a gente vai viver de maneira muito melhor do que achando, né? Não preciso de Deus para nada, não preciso de Jesus para nada. Se você reconhece essa incapacidade de ser só, que você precisa de Deus, a gente vive melhor. E aí tem outras... inocência, pureza, humildade, mas eu vou passar, porque senão não vai dar tempo. Peguei aquela pergunta clássica lá do Livro dos Espíritos, que é a 919 e a 919A. Vamos lá relembrar. Qual o meio mais prático, mais eficaz... Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, para a gente reencontrar na gente aquelas características, sentimentos, comportamentos, a gente tem que se conhecer. Autoconhecimento, né? E aí a gente vai para onde? Santo Agostinho, né? Que é na 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? A gente sabe, né, que conheça-se a si mesmo, essa é a solução para muita coisa. Mas como é que eu faço para me conhecer? E aí Santo Agostinho
vem com o exemplo do que ele fazia. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então, se a gente pega esse exemplo aí de Santo Agostinho e a gente toda noite rememora o que você fez durante o dia, se você tiver num momento assim com o tempo, não vou rememorar só o dia, vou rememorar mais para trás e vou voltar lá para a infância e vou ver o que eu fazia lá e o que eu posso repetir de bom da minha infância no meu momento agora de adulto, que vai me aproximar do reino dos céus. Então, se a gente puder, é bom a gente fazer esse exercício, né? E aí, vamos exercitar, não vai dar nem tempo da gente exercitar, de eu fazer aqui a perguntinha para cada um, mas fica essas questões que valem para reflexão, né? O que Jesus quis dizer quando falou, deixai vir a mim as criancinhas? Aí esse daqui eu já posso dar a cola, porque eu falei pra caramba sobre, né? Que é a questão da pureza do coração. Todos aqueles que se assemelharem à pureza de coração de uma criança estará mais próximo do reino dos céus. Como posso aplicar a lição de deixar vir a mim as criancinhas na minha vida diária, né? Como a gente vai fazer isso no nosso dia a dia? Porque às vezes você retém o conhecimento que a gente está tendo aqui no estudo, mas chega na hora da gente aplicar, mas como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? É repensar os nossos comportamentos, né? É começar a prestar atenção, porque a gente faz tanta coisa no automático que você faz, você acorda, vai no banheiro, escova dente, toma café, toma banho, se arruma, vai para o trabalho, pega sempre o mesmo ônibus, pega o carro, enfim, é sempre no automático. Sai um pouco do automático e começa a prestar atenção no que você está fazendo. E o que você está fazendo que se assemelha a isso aí e o que está te distanciando que você pode melhorar, que você pode se corrigir porque você está começando a prestar atenção em você. Qual a importância da humildade e pureza de coração como a de uma criança na minha jornada espiritual? Como eu já falei, ninguém está aqui para retroceder e o ideal seria que a gente não estagnasse. Então, se a gente consegue perceber a importância da humildade, da pureza do coração, na nossa jornada espiritual, a gente vai estar só subindo, só evoluindo, né? Se aproximando cada vez mais dos espíritos superiores. Como posso melhor acolher a simplicidade e a inocência em minha relação com Deus? Penso eu que com menos questionamento e mais confiança, né? Confia, porque se cada um tem a centelha divina dentro de si, Deus está aqui, juntinho com a gente. Basta a gente querer enxergar, né? Quais são as barreiras que me impedem de me aproximar de Jesus como uma criança se aproxima? Às vezes até vergonha. Você se reconhece tão falho que você tem vergonha de se aproximar de Deus, de Jesus, de Jesus e de Deus, né? Que você acha que você não é merecedor de se aproximar dele. E as crianças, voltando lá para o vídeo, elas simplesmente foram. Elas queriam estar próximas a Jesus. Então, primeiramente, a gente tem que querer estar próximo e depois a gente tem que fazer com que a gente se aproxime. Ai, mas eu fiz uma coisa errada ontem. Ah, mas eu estou com vergonha daquilo que eu fiz. Se você está com vergonha daquilo que você fez, beleza. É porque você já reconhece que o que você fez não foi tão bom. E se está te envergonhando é porque você não vai fazer de novo. Já é um ótimo parâmetro, né? Para eu melhorar aquilo que eu estou fazendo que não está tão bom. Aí, para finalizar, eu trouxe um texto do Emmanuel.
que ele orienta a gente justamente nessa simplicidade. Sejamos simples. Surge o progresso da sucessão constante de labores variados em todas as frentes de atividade humana. Um esforço acompanha outro. Um objetivo mais aperfeiçoado modifica os movimentos da criatura. Vida após vida, geração a geração, a humanidade caminha recebendo luz e burilamento, né? Então a humanidade vai caminhando, recebendo a luz e essa oportunidade de estar se aperfeiçoando. Porque se a gente acha que está ruim hoje, é só olhar para trás para a gente ver que hoje, em relação a um passado, está muito melhor. Toda a vida futura, no entanto, depende inevitavelmente da vida presente. Como toda colheita próxima, se deriva da sementeira atual. Semeei morango, vou colher melancia? Não, semeei morango, vou colher morango. Então, o que eu quero colher lá na frente vai depender, né? O que eu quero colher na minha vida futura, nas minhas próximas encarnações, vai estar sempre dependendo da encarnação atual. O que eu estou fazendo hoje para eu colher de bom lá na frente? A infância significa, por isso, as vibrações da esperança nos dias por vindouros, muito embora a fragilidade com que se caracteriza. Então, mesmo aquela aparência frágil da criança, ela representa a esperança, né? Quando uma criança chega a uma família, é tão frágilzinha, tão pequenininha, tão carinha de joelho, mas a família deposita tanta esperança naquela criança, é um sopro novo de vida que chega para a família. A ingenuidade dos pensamentos e a meiguice dos modos dão à criança os traços da virgindade sentimental necessária ao espírito para galgar os estágios superiores da evolução. Eis porque o Senhor, com muita propriedade, elegeu na infância o símbolo da pureza, indispensável à sustentação do ser na vida maior. No período infantil, encontramos as provas irrecusáveis de que as almas possuem no âmago de si mesmas as condições potenciais da angelitude, né? Se a gente observa lá o comportamento da criança, e muitos até se assemelham à criança, ele é um anjinho. E quando a gente fala isso, até sem perceber o que a gente está falando, ali está um exemplo de que todos nós seremos capazes de seremos e chegaremos à angelitude. Urge, pois, saibamos viver com a simplicidade dos pequeninos, na rota da madureza, renunciando às expressões inferiores do egoísmo e do orgulho, da astúcia e da crueldade, que tantas vezes se nos ocultam nos gestos de fidalguia aparente, né? Você tem ali um trato... tratar bem uma pessoa com fineza e tal, mas, na verdade, o que tem por trás desse tratamento? O que está sendo expressado ali por trás? No reino de Deus, ninguém cresce para a maldade. Sejamos simples, vivendo o bem espontâneo. Observa, portanto, em ti os sinais positivos que conservas da infância, como um índice de valores morais para a excursão monte acima. Então, vamos sair daqui hoje com esse dever de casa, para a gente começar a prestar atenção na gente, do que a gente tem hoje que era bom lá na infância e que a gente pratica. E aquilo que ficou esquecido no meio do caminho, a gente resgata. Ser criança em relação ao mal que perturba e fere, realizando a maturação de teus sentimentos na criação do amor puro, porque somente no amor puro encontraremos acesso à eterna sublimação a que estamos destinados. Então, esse texto está no livro Ideal Espírita, que é um livro psicografado pelo Chico, né, Chico Xavier. Esse texto é de Emmanuel, mas tem espíritos diversos. Para a gente sair daqui com essa imagem, né, de que, aos olhos de Jesus, quando a gente pensa na inocência da criança, todos nós poderemos ser esses pequeninos, essas crianças que adentrarão o reino dos céus. Então, obrigada, gente, pela paciência em me ouvir. Boa noite, que possamos voltar para as nossas casas em paz. Bem, meus amigos,
Temos muito a aprender e precisamos valorizar essa encarnação e não deixar que a criança que existe em nós morra, né? Possamos viver de uma forma mais leve, sorrindo, brincando. Isso é a criança que existe dentro de nós e que ela tem que vir à tona, especialmente nós que somos espíritas, temos uma doutrina tão feliz, né? A doutrina espírita é uma doutrina feliz, que nos esclarece tanto, nos dá tanta força, né? E é uma doutrina que ensina cada vez mais o caminho do amor. E mais do que nunca o mundo está precisando de amor. O mundo está precisando das nossas boas energias para ajudar a quebrar essas energias ainda difíceis que existem na Terra, né? E nós somos trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores de Jesus, trabalhador do bem, e precisamos nos esforçar para ser isso, né? Para onde nós estivermos, nós sejamos reconhecidos como uma pessoa do bem, uma pessoa cristã, uma pessoa espírita, que tem uma postura melhor, digna, né? É esforço. Mas se nós temos essa conscientização, fica melhor. Possamos ser crianças nos nossos sentimentos, né? No sentido de amar, tudo isso que a nossa irmã Cristiane falou, né? Mais do que nunca, o mundo está precisando disso. Então vamos usar o nosso pensamento, esse instrumento que Deus nos deu. Ele nos deu tantas qualidades, tantos recursos, que nós não sabemos usar em sua totalidade, mas aqui estamos para exercer e fazer o nosso trabalho e orar primeiramente para aqueles que partiram da terra, cumpriram a sua missão, né? Retornaram ao plano espiritual. Eu quero lembrar daqueles 3 médicos que desencarnaram ali na Barra da Tijuca. Nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, mas sempre uma situação muito triste, né? Chegou a hora dos nossos irmãos e ali houve algum resgate do passado deles. Eles tiveram a oportunidade da medicina, né, de exercer, de fazer tanta coisa bonita, e parece que os 3 tinham uma característica de humildade, de amor, né, ao próximo. Então, que eles sejam amparados nesse retorno ao plano espiritual, com muita luz, com muita paz. E aqueles irmãos que cometeram, né, essa atrocidade, né, que eles sejam também abraçados por Jesus, que eles possam repensar nas suas atitudes e encontrar o caminho do bem. Pedimos, Senhor Jesus, a todos que desencarnaram naquele ataque a Israel, o que estão desencarnando ainda, a situação de guerra lá está muito séria, uma situação antiga, né, que nós sabemos. Então, Jesus, precisamos jogar energia amorosa para aquela faixa de Gaza, Israel, para esses irmãos que ainda trazem o seu coração endurecido. Então pedimos a Jesus que ilumine aquela área, como também na Rússia, na Ucrânia. Em pleno século XXI ainda vemos essas coisas, mas é o momento que estamos passando de transformação, que Deus possa abençoar, né, a todos esses irmãos, a todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, a todos os nomes que estão no nosso coração e na nossa mente. Todos esses irmãos sejam abraçados pelo nosso Pai Celestial. E nós pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não o deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ó Pai, de infinita bondade e misericórdia, abraço todos esses irmãos, desencarnados que estão aqui presentes, muitos dos nossos familiares aqui acompanhando, né, os estudos da casa. Então, uma noite muito feliz, uma noite de saudade, mas em forma de luz, de amor, de torcida, para que eles no plano espiritual estejam felizes. Eu quero lembrar também da nossa irmã Marina, Dona Marina, que foi uma médium antiga da casa, que desencarnou, é esposa do seu Jurandir, que ela seja recebida no plano espiritual com muita luz, com muito amor. Que ela seja abençoada, Senhor Jesus. Graças a Deus. E vamos dividir essa energia que nós ajudamos a construir aqui, essa energia de paz, de harmonia, esse alimento que nós viemos buscar aqui, porque a vida lá fora é desafios, né, o tempo todo. Então precisamos nos fortalecer na fé, no Evangelho de Jesus, para enfrentarmos tudo com muita paciência, resignação e alegria. Então queremos, nesse momento de irradiação, que essa luz dessa casa se espalhe em torno de nós, abençoando os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho. Todos os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação, tenho certeza que a equipe espiritual da casa vai visitar esses lares e vai ajudar dentro do possível. Então que essa luz se espalhe em torno de nós, para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, que está vivendo um momento difícil. Jesus esteja sobre o nosso Rio de Janeiro, sobre o nosso Brasil. Querido irmão Ismael, ilumine a nossa pátria. Pai de infinita bondade, abençoe toda a nossa terra escola querida. Graças a Deus. E precisamos pedir pela nossa saúde. A saúde que eu sempre falo, a saúde mental, a saúde espiritual, isso é extremamente importante para mantermos o nosso equilíbrio diante das circunstâncias que vivemos hoje na Terra. O maior seguro que nós temos é o seguro espiritual, eu costumo dizer. Porque estamos na Terra para passar pelas experiências, não podemos nos esconder dentro da casa, né, de casa. Precisamos estar no mundo e precisamos ser exemplo para as pessoas de fé, de esperança, de amor. Então não podemos nos esconder da vida, né? Possamos viver a vida com alegria, com amor, com esperança, com fé, orando a cada dia, pedindo força, proteção e aceitando com resignação as situações que temos que passar. Então, tudo isso é saúde mental. Tudo que foi falado aqui é saúde mental. Quando eu desenvolvo o amor em mim, a simplicidade, a humildade, eu estou cuidando da minha saúde mental, do meu equilíbrio, né? Então, tudo que nós escutamos hoje tem um sentido muito profundo em nós, para a nossa saúde. Então, queremos pedir a Jesus, a Deus, a Bezerra de Menezes, a falange médica, a equipe médica desta casa, que atenda a todos aqueles de pedido de socorro que nós colocamos na caixinha de visita médica, que as águas do ambiente sejam frutificadas, né? E eu tenho aqui 2 pedidos aqui especial, um para a Ieda Eterna do Amaral, no Hospital Marcos de Moraes, está no CTI, no MEC, que a nossa irmã Ieda seja iluminada, ajudada para superar essas dificuldades, que os médicos da Terra sejam orientados, né? E também quero pedir para uma criança de 2 anos, o nosso irmão Gabriel Ramalho Gato, na rua Aquidabã, 1053, 102. O nosso irmãozinho Gabriel está numa situação de uma dermatite terrível, difícil. Os médicos não estão sabendo lidar com isso, né?
E o Gabriel, que é autista, está ficando assim também no sistema nervoso, né, em desequilíbrio. Então eu peço a essa equipe médica desta casa que possa ajudar o nosso irmão Gabriel. A água, eu esqueci, a água dele está lá em casa. A água dele e da mãe dele, Marcela. Que essa água seja fluidificada. E para nós que aqui estamos, né, precisando desse carinho. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ó Jesus, ampare os irmãos que estão pela rua, os irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões. Derrama a saúde mental, a luz sobre todos esses irmãos. E todos nós que aqui estamos, cada um com a sua luta, a sua dificuldade, receba esse carinho também do plano espiritual. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos mais um carinho. Carinho nunca é demais, né? Precisamos desse abraço de Jesus e vamos então ao passe ainda coletivo, né? Então vamos lá. Senhor, fazei no instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve união. Onde houver dúvidas que eu leve, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se
para a vida eterna. Falange de Francisco de Assis, que sempre também dá assistência à nossa casa. Dia 4 foi a comemoração, né? Nascimento de Francisco de Assis. Que Jesus, que o nosso irmão continue nos ajudando, abençoando, a todos nós também. E pedimos, como sempre, para encerrarmos a nossa sessão com muita alegria no coração, com muita segurança, retornando aos nossos lares em paz, com alegria de viver. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a toda a nossa humanidade. Obrigada, Cristiane, que Deus abençoe a ela, a sua missão. Muita luz a todos vocês. E até a próxima, se Deus quiser.